Pois é, minha gente, nesse último bloco do Sim Notícias, eu converso com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, para falar um pouquinho sobre os desafios aí desses 100 primeiros dias, né? Já fechando os 100 primeiros dias de mandato. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Cláudio? Boa noite. Um abraço a todos que estão nos acompanhando pela Sim Notícias. Prefeito, o senhor, além do trabalho como prefeito aqui de Linhares, assumiu a presidência da Associação dos Municípios Capixabas, né? A AMUNES, recentemente. Quais, assim, os desafios que o senhor considera mais urgentes à frente agora dessa instituição representando os municípios capixabas? São muitos os desafios. Primeiro, eu vou ter que dividir meu tempo agora. Pelo menos um dia na semana vou ter que me dedicar à AMUNES. E isso é importante, porque é a associação que representa todos os municípios capixabas. Uhum. É o ambiente que nós temos para discutir as questões comuns a todos os municípios e fazer as interlocuções com os governos, tanto estadual como federal, uhum, e os órgãos representativos da nossa sociedade e os outros poderes. Então, estar à frente da AMUNES é assim, uma tarefa muito gratificante, uhum, tá? E de grande aprendizado também. O fato de o senhor fazer parte do mesmo partido do governador e também, inclusive, do presidente da República, que o senhor visitou recentemente, esteve no encontro com ele lá, isso facilita as coisas ou não é tão simples assim? Não é questão de facilitar. Qualquer que seja, que esteja na presidência da AMUNES, tem boa interlocução com o governo e assim tem que ser. Uhum. Não é porque o Guerino é do partido do governador que pode facilitar. Porque já tivemos tantos e tantos presidentes que não estavam sobre a mesma bandeira partidária do governo que estava, do governador que estava no exercício, e as coisas sempre andaram, uhum, bem. Porque o que se olha na realidade é o conjunto do Estado. Muito bem, falando do seu trabalho como prefeito de Linhares, agora o senhor esteve recentemente em Brasília, essa semana inclusive, né? Visitou também Goiânia e trouxe uma boa informação aí, que é a implantação de uma fábrica que deve vir para Linhares aí, trazendo alguns empregos. Dá mais detalhes para a gente dessa visita lá. Olha bem, Cláudio, já é a segunda saída, na realidade, que nós fizemos. A primeira foi com o Paulinho, nosso vice, e o secretário, uhum, Luiz Fernando, aonde visitaram a VEG. Por que a VEG? A VEG já está aqui, mas há a possibilidade das expansões dos negócios da VEG. E a VEG também é importante porque ela pode ser uma catalisadora de outras empresas para a nossa região. Empresas que a gente chama da linha branca, que usam o motor VEG, né? Então tivemos a reunião, o Paulinho e o Luiz Fernando tiveram a reunião na VEG e eles abriram as portas, nos ajudando, sendo nossos embaixadores nos contatos com as empresas, uhum, do extremo sul do país. E saindo da VEG foram para outra cidade visitar uma empresa chamada Vanke, uhum, que essa também já está acertado que virá a se instalar em Linhares possivelmente este ano. E essa, uhum, empresa é uma das que usa o motor VEG e que nós chamamos da linha branca. Entendi. Linha branca é o quê? Máquinas de lavar, geladeiras, uhum, e tantas outras linhas. E nós temos um ambiente propício para fazer a atração dessas empresas. Vamos começar pela Vanke. Olha só. Pois é, o vice-prefeito Paulo Joaquim do Nascimento... Mas quero falar um pouquinho aí da viagem então, de Brasília em relação a Brasília e Goiânia. O senhor visitou, inclusive, a fábrica da Duro PVC lá. Exatamente. Em Brasília, nós fomos no Ministério das Minas e Energias, onde tivemos contato com o diretor Márcio Félix e outros diretores das áreas de petróleo e gás. Porque também temos um ambiente bastante aberto para receber investimentos. Uhum. Bom, o que está acontecendo? Nós temos cacimbas que têm capacidade de processar 18 milhões de metros cúbicos de gás dia e só está produzindo, processando 11. Diminuiu bastante a produção. Diminuiu, mas nós temos uma produção prestes nos próximos 2, 3 anos a ser utilizada, que é da bacia do Rio de Janeiro, de Campos. Uhum. Então, na hora que começar a usar aquelas reservas, nós vamos ter ociosidade aqui. E essa ociosidade, na utilização, pode ser motivo para trazer novos investimentos para a nossa região. Isso foi Brasília. Enquanto Goiânia, fomos conversar com os diretores da Duro PVC,
é um processo que começamos, olha bem, há 7 anos atrás, em No 2010. Mandato anterior. No mandato anterior. E que ficou estagnado por um grande período e agora tomaram a decisão, já estão construindo a empresa no Rio Quartel e queremos ver se até setembro, outubro ela comece a operar. Ela trabalha na fabricação de canos, tanto para irrigação quanto para revestimento de poços artesianos, como canos para esgoto, para água, além de forros de PVC. Então ela começa em um tamanho pequeno e paulatinamente vai crescendo. Vai aumentando ali a capacidade, né? Se tornando, eu tenho certeza, uma grande empresa dos próximos anos. O importante é a possibilidade, a geração de emprego que ela deve trazer para a região. Né? Exatamente. É importante que começamos novamente, o canal foi aberto com o setor industrial do país, colocando Linhares novamente como uma boa vitrine para fazer investimentos. Né? Então ficamos muito satisfeitos em poder anunciar essa primeira empresa e tenho certeza que logo, logo anunciaremos outras. O senhor acredita que à medida que a economia voltar a andar, Linhares voltará ao radar dos grandes investidores? Que a gente vinha numa toada boa aí, né? Linhares nunca saiu do radar. Né? A estagnação da economia fez com que os empresários tivessem mais cautela. Diminuísse um pouco a... Diminuísse, mas com a gente voltando a conversar e mostrando que Linhares é um centro geográfico importante. Se você pegar Linhares com relação a São Paulo, 1.000 quilômetros, com relação à Bahia, 1.000 quilômetros, com relação ao Centro-Oeste, Belo Horizonte, Goiás, Rio de Janeiro, tudo então nós estamos numa posição privilegiada e fazemos parte da Sudene. E temos uma bela cidade. Então Sem temos dúvida. tudo para termos sucesso em um prato cheio aí, né? Prefeito, voltando a falar da nossa cidade aqui, no início o senhor está completando aí 100 dias, né, de gestão e no início do mandato o senhor falava das dificuldades financeiras que o município estava enfrentando. O pior já passou? Como é que está a situação atual agora? Não passou não. Estamos ainda patinando e muito. Porque quando chegou no final do ano, eu já falei aqui mesmo que tomamos um susto quando se tinha quase 60 milhões de débitos e o pior, sem empenhos. Né? Isso é assim, para quem conhece um pouco de gestão pública sabe o que isso representa. Você ser devedor e não está empenhado essa dívida. Você precisa usar o seu orçamento do ano seguinte para fazer o empenho. Quer dizer, você deixa de empenhar 60 milhões de gastos necessários do ano de 2017. Para cobrir o que está para trás. Para cobrir o que está para trás, como já fizemos com 26 milhões referentes a Instituto de Previdência e folha de pagamento. Fora isso, Cláudio, é notório e a sociedade sabe que eu não preciso. E eu tenho evitado, tenho pedido meus secretários para não ficarem toda hora falando do passado, não olhando no retrovisor. O que a gente tem que fazer é ir limpando as cascas de bananas que deixaram no meio do caminho e botar a administração no rumo certo. E é isso que temos feito. Ninguém está me vendo na rua reclamar, nossos secretários também na mesma entoada, mesma linha. Tá? É preparar o terreno para logo, logo a gente poder voltar a oferecer serviços com boa qualidade. É isso que estamos fazendo. Prefeito, o senhor também anunciou recentemente a entrega das novas casas, mudando um pouquinho de assunto aqui, as novas casas do programa Minha Casa Minha Vida, a pelo menos as 1.200 famílias aqui da cidade. Algumas que vivem, inclusive, com aluguel social pago pela prefeitura. Como é que se dará essa entrega e, enfim, isso traz um alívio também financeiro para o município? Não resta dúvida. Quando a gente coloca que temos muitas dificuldades, mas tem coisas prioritárias que nos concentramos nelas. Né? No dia 30 de dezembro, antes de assumir, 2 dias antes de assumir, eu fiz uma reunião com um grupo de futuros moradores dessas casas. Porque naquele momento eles estavam pensando em movimento de ocupação sem a conclusão das casas. Eu pedi, não, tenham paciência. Porque as ações que são de responsabilidade da prefeitura, eu prometo que nos próximos 4, 5 meses nós vamos executá-las. E é isso que fizemos. Nos concentramos em receber o esgoto das residências, colocar água, tratar esse esgoto, equipar a unidade de saúde,
tá? E trabalhar um projeto de habitabilidade com qualidade. Tá? Então já vamos ter a oportunidade de, no próximo dia 4, entregar 609 casas no projeto Jocaf 2, totalizando naquele conjunto mais de 1.000 habitações, e Mata do Cacau, até o dia 28 de junho, entregar mais 600 habitações. Então, estou feliz. Uma ação importante, onde vamos dar a condição a qualquer cidadão e cidadã que o faça. Não tem nada que o faça mais feliz do que ele ter a sua casinha. Sim, claro. Ter a sua casinha. E você falou do custo que isso representa, da retirada do custo com aluguéis. Aluguel social. Nós estamos trabalhando para... Estava conversando agora há pouco com o secretário de Planejamento, nós já temos 90 famílias que vão deixar de usar o aluguel social. E pretendemos chegar nas 120 famílias que hoje estão sob o abrigo da Prefeitura com aluguel social. Isso representa, só para ter uma ideia, 1 milhão por ano de economia aos cofres públicos. Em relação àquelas secretarias que estavam em prédios ou outras que ainda estão em prédios alugados, como é que está a situação hoje dos aluguéis desses órgãos públicos? Reduzimos significativamente. Teve aluguel que nós conseguimos reduzir o valor mensal em 35%. Tá? Então nós esperamos fazer aí uma economia tremenda com os aluguéis para os órgãos públicos. Mas estamos ainda trabalhando outras situações. Entendi. Que podemos levar para espaços que são ociosos, tá? Em algum prédio público, a diminuir mais ainda os aluguéis. Com isso, sobrar dinheiro para se investir no social. A iluminação pública, a gente percebe assim, alguns problemas com lâmpadas queimadas na cidade, né? Reclamação por parte de alguns moradores, alguns locais escuros. A Prefeitura tem um planejamento para resolver isso, prefeito? A qualidade dos serviços está muito longe, muito distante do que a sociedade, os cidadãos precisam e de que nós pretendemos oferecer. Muito longe mesmo. Na iluminação pública, na limpeza das ruas, na recuperação dos prédios públicos que estão um caos, as praças que ainda praticamente não conseguimos chegar, porque falta um instrumento que é a contratação da empresa, e tudo isso demanda tempo. Hoje, para você fazer uma ação no setor público, contratar uma empresa para reformas de prédios públicos, você demanda aí de 4 a 5 meses, tá? Se não houver nenhum questionamento judicial. Se houver, é mais ainda. É a lei da licitação, né? A lei 8.666 das licitações, que tudo bem, ela é importante, mas é um instrumento que não dá agilidade ao poder público na execução de serviços e obras. Então, a questão que você colocou da iluminação pública, eu não me sinto confortável. Eu tenho na minha rua 4, 5 lâmpadas que estão queimadas, como todas as ruas quase lineares têm algumas lâmpadas queimadas, mas já estamos concluindo o processo licitatório e, assim, concluído o processo, não tenho nenhuma dúvida que com os 30 dias a gente volta a deixar a cidade bem iluminada. E o que é mais importante? Quando você conclui um processo licitatório de prestação de serviço, você não passa por esse procedimento. Se o empresário fizer um bom serviço, você tem a possibilidade de fazer a renovação deste contrato por até 60 meses. Então você não precisa ficar todo o início de ano repetindo o processo licitatório. Refazendo todo aquele trabalho, né? Então as dificuldades, elas são inerentes de um início de mandato e uma única vez. Depois os serviços continuarão sendo oferecidos regularmente. Prefeito, nós tivemos também, inclusive na noite desta quarta-feira, um protesto de moradores ali do bairro Olaria, né? Ali as margens da ES 245 que liga Linhares a Rio Bananal. Eles estão reclamando lá da falta de transporte das crianças e fecharam, inclusive, a rodovia. Como é que está essa situação? A Prefeitura vai resolver isso? Já está resolvido. Já estava resolvido no dia anterior ao protesto. E o transporte escolar, é bom que se coloque com clareza para a sociedade o que aconteceu. Nós atrasamos uma semana em fazer o transporte dos nossos alunos, porque nós tínhamos uma situação que era insustentável. O custo que se estava pagando
no exercício do mandato passado aos transportadores, não era compatível com o que se pagava no restante do Estado. E nós falamos, precisamos acertar essa conta. Né? Não pode uns poucos ganharem aquilo que não lhes é de direito. Né? Eu sempre falo, execute um bom serviço corretamente que nós vamos pagar o preço justo. E é isso que fizemos. Nós conseguimos, Cláudio, atrasamos uma semana o início das aulas, mas não nos afobamos com a pressão de alguns transportadores. E com isso reduzimos para um ano em 2.800.000 o custo com transporte por ano. Por ano. Olha bem, 2.800.000 dá para a gente colocar 2 uniformes em cada aluno da rede pública municipal. Então compensou a nossa ação. Nós fizemos uma boa ação, reduzindo os custos dos serviços públicos e aproveitando esse resíduo e aplicando em outra coisa boa. Com relação à olaria, nós tivemos um problema e respeitamos a manifestação dos moradores, mas o transporte passou no dia seguinte que tínhamos combinado. Só que eles querem que o transporte entre dentro da comunidade. Então já sentei com a secretária hoje, estamos estudando uma maneira para ele entrar dentro da comunidade, porque entendemos também que deixar as crianças na pista não é uma boa atitude, é perigoso. O movimento é muito grande. É muito grande, então vamos tentar equalizar esse transporte com um carro menor para que ele possa entrar dentro da comunidade. Perfeito. Nós queremos não só fazer o transporte via ônibus e como acertamos em todo um processo eleitoral, dar os passes escolares também a todos os alunos aqui da nossa, que usam o transporte na nossa cidade. Prefeito, a Casa Rosa foi reaberta na semana passada, lá no bairro Shell, né? Alguns serviços dela estavam meio que fatiados aí pela cidade. Os atendimentos, todos eles voltaram lá para a Casa Rosa. Como é que está o funcionamento agora? Devagarinho, mas demos um pontapé, demos um passo importante. Primeiro, colocar a Casa Rosa em um ambiente que foi idealizado há 8 anos atrás. Né? E você disse bem, fatiar os serviços. Você tinha um pedaço aqui no Lagoa do Meio, outro pedaço lá no Araçá, outro pedaço no centro, totalmente fatiado. Isso não funciona direito assim. Então centralizamos os serviços com a coordenação do Dr. Carlos Brandão e as enfermeiras Angélica e a Carol, tá? Junto com a equipe bacana, e vamos voltar a oferecer bons serviços a nossas mulheres, desde o momento que engravida até no momento que dá luz ao seu filho. Ali o processo vai desenvolver em um ambiente saudável e com bons profissionais. Tá joia. Prefeito Guerino Zanon, nosso convidado de hoje, só para a gente finalizar, prefeito, as escolinhas de futsal e handebol já estão aí a todo vapor nos ginásios, aí é possível que esse projeto seja ampliado para outras regiões também? Nem começamos ainda, Cláudio, nem começamos. Só demos, como eu também falo, o pontapé inicial. O que pretendemos é muito mais amplo, é trabalhar um projeto com as escolinhas, mas também observar os bons talentos que temos e trabalhar o desporto de alto rendimento. Né? Nós temos espaços físicos, nós temos equipamentos públicos para isso, tanto na área de campos de futebol, como na área de ginásio de esportes, e com bons profissionais na nossa cidade. Então, eles fizeram alguns movimentos com as escolinhas, mas o projeto é muito mais amplo. Entendi. Daqui a uns dias a gente coloca o projeto, alguns dias vamos colocar o projeto da maneira que nós gostaríamos, nós queremos que ele funcione, que eu tenho certeza que é desejo de todos também. Perfeito. Obrigado por esse bate-papo, prefeito Guerino Zanon, fazendo um balanço aí desses primeiros 100 dias de governo. Tem muito trabalho ainda pela frente, né, prefeito? Muito. Estamos apenas com 3 meses de mandato, apenas fazendo os ajustes ainda. Todos sabem que ainda estamos pagando dezembro aos servidores. Então temos que ter muito cuidado, prudência, a equipe é competente, todo mundo continua e vão continuar o mandato todo com vontade de trabalhar. Tá? Temos encontrado nos servidores públicos também um bom ambiente, e a sociedade nos apoiando nessas ações iniciais para que possamos, ao longo dos 4 anos, voltar a ter essa cidade com a qualidade dos serviços públicos
que todos merecemos. Tá certo. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Cláudio. Bom, minha gente, assim vamos encerrando esta edição do Sim Notícias, agradecendo a você pela audiência, você da Grande Vitória nos acompanha através do canal 20 pela RCA. Deixe seu recadinho, seu feedback lá no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares, reveja esta entrevista também no nosso canal direto no YouTube, fale conosco neste número que aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.